Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje é 27 de setembro, tivemos um dia bem volátil, bem errático. Acabei tomando dois stops logo no início da manhã. No início da manhã não, né? Durante a manhã. Vou estar explicando aqui para vocês. O importante é a gente estar dentro do gerenciamento, seguir o gerenciamento, que é isso que vai te trazer resultado ao longo de um tempo. Se você ficar dando muito peso para aquele dia que você tem loss, para aquela operação que você tem loss, você não consegue performar nos outros dias e nas outras operações, tá? Então é muito importante você ter a mente centrada e saber que isso faz parte, né, do ofício de trader, da atividade de trade, beleza? Então vamos começar essa análise aqui. Vou estar compartilhando minha tela com vocês, mas antes, se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva e também ative as notificações e já deixe seu gostei neste vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Vou compartilhar aqui então a tela com vocês. Ó. Então tivemos essa gangorra aí no índice hoje, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, né, se mantendo ainda dentro do comportamento de alargamento. Então abrimos aqui com essa barra ampla, testando aí o fechamento do dia anterior e marcando aqui já de cara o que seria aí um comportamento que prevaleceria durante o dia inteiro, um rompimento falso, né, retornando para baixo dessa região. Nessa barra aí a gente percebe que a abertura ela foi no ponto aqui de fechamento do dia anterior e foi uma barra ampla, né, em relação às barras anteriores. Então desde aqui, talvez dessa barra, nem essa barra foi tão grande, né, desde o dia inteiro não tivemos uma barra tão ampla quanto essa daqui, tá, o dia anterior. Essa barra aqui ela tem uma alta probabilidade de continuidade, pelo menos para testar os fundos aqui, porque ela já indica que talvez ela vai fazer um rompimento da linha de tendência, tá? Porque ela vem com muito momento, muita força em uma única barra de 5 minutos. Então o que a gente pode fazer? Projetar a movimentação da barra aqui para baixo, projetar essa movimentação aqui e perceber que o 61,8 ele se encontra aí na região de parcial, tá? Então a parcial ela é acionada sem calor. Como o preço ele busca confluências de Fibo com fundos, o fundo mais viável, o fundo mais próximo da região de Fibo, vamos dizer assim, estava aqui. Então aqui seria uma parcial interessante. Lembrando que o stop ele estaria no topo da barra elefante, tá? No topo da barra elefante seria o stop ideal, seria o stop técnico, beleza? E aí o preço ele vem com comportamento até que ele atinge a região de 100%, ó. Então lembra que o preço ele busca regiões de teste. Aqui temos mais uma região que ele buscou testar, tá? Meu primeiro stop ele foi exatamente nesse patamar. Então eu fiz uma venda primeiramente nessa barra, na formação dessa barra, e depois outra venda aqui, tá? Não zerei a posição daqui, eu aumentei a mão aqui. E aí o preço ele caminhou, bateu aqui nesse alvo e eu não fiz uma parcial, também não movi meu stop pro 0 a 0, deveria, né? Ao observar a formação que a gente tem aqui, ó, é uma cunha descendente, né? Cunha descendente. Outro fator é que ele tinha completado um ABC, ó, movimento de onda A, retraio aqui no topo, movimento de onda C. Né, foi exatamente aqui na região de 61,8, né? A onda C normalmente ela completa 61,8, é um ponto importante aí em relação à onda A, tá? Formando aqui um ending diagonal por Elliott, ou uma wedge por Albrook, ou uma cunha descendente mesmo, como nós brasileiros nomeamos pela análise técnica. É um padrão de reversão, tá? É um padrão de reversão confirmado aqui por essa sequência de duas barras, tá? Por que por essa sequência de duas barras? Porque se essa próxima barra ela dá continuidade, temos uma frustração dessa figura de reversão, o que pode levar o preço a ganhar velocidade para baixo, tá? Uma frustração da figura de reversão. E aí o preço ele rompe, né? Como eu tinha entrado aqui nesse patamar, minha entrada estava mais ou menos nesse ponto, eu poderia ter invertido minha mão, inclusive, porque ele estava rompendo em falso esse patamar aqui de preço, né? Ele rompeu em falso esse fundo, ó, temos esse rompimento aqui em falso, retornou para dentro, confirmado
por essa barra aqui com volume interessante, fechamento próximo à máxima, então no mínimo ele ia testar novamente o suporte onde iniciou o rompimento falso, tá? No mínimo seria o teste aqui nessa região. Como ele passa e rompe, né? Aí eu já tinha estopado a operação. Como ele passa e rompe esse topo, a gente pode fazer o que? Deixa eu apagar esse fibo aqui. A gente pode pegar o último movimento e espelhar ele para cima, tá? Espelhar ele para cima. Como? A gente pega essa movimentação daqui até aqui em cima e espelha o movimento, tá? O primeiro alvo seria na região de 61.8, tá? A partir do momento que ele rompeu o topo, o primeiro alvo seria na região de 61.8. Aqui ele passa a sentir porque quando a gente observa desde esses topos aqui, ó, a gente pode até definir uma próxima linha de tendência, tá? Com esse topo, que seria a máxima desse dia, com a abertura desse dia de hoje, mais esse topo aqui, tá? Então definimos aqui uma linha de tendência que foi testada por 2 vezes e eu acreditei ainda que o preço, talvez pela estrutura de alta, testaria aqui a máxima do dia de hoje, tá? Então o que aconteceu? Eu entrei na compra e fui estopado aqui, entrei na compra por aqui e fui estopado nessa movimentação aqui, tá? O preço ele faz uma correção mais significativa do movimento, cerca aqui de... Tem muito fibo aqui, deixa eu apagar um pouco, pera aí. Cerca de 50%, também formulando aqui mais uma estrutura de reversão de movimento, ó, mais uma estrutura de reversão de movimento. Aqui eu já tinha estopado 2 vezes, não estava operando mais por conta do financeiro, tá? Mas aqui eu enxerguei essa entrada aqui que aconteceu nesse ponto, ó. O preço corrige, ou nessa barra, ou nessa próxima barra, já tinha rompido a estrutura, para testar novamente esse patamar aqui de resistência, ó, que serviu de resistência aqui, tá? Junto com a abertura do dia, tá? Como a abertura do dia ela foi bem forte hoje, temos que ficar atentos a essa região, tá? O preço não buscou a máxima do dia, acabou buscando aqui o ponto de abertura, beleza? Então, duplo teste aí nessa região, uma espécie aí de topão duplo, né? Dentro da região de consolidação, um topão duplo. Deixa eu apagar essas análises, tá muita coisa, muita informação para vocês. Espécie de topão duplo, como não tem um pivô de baixa bem estruturado, a gente projeta novamente o movimento do espelhamento e busca as regiões lá embaixo, tá? Para quem estava operando ainda, tá? Então aí temos algumas barras indicando um possível teste, como esse daqui, ou para quem vendeu aqui em cima, no topo, entendendo que isso daqui é uma consolidação e o preço não passou desse patamar, essa barra foi interessante, tá? Numa segunda tentativa. Por que você não vai vender a primeira tentativa? Porque a perna de alta, ó, quantas barras compradoras tem? A primeira tentativa normalmente é comprada, lembra que eu falei para vocês? Agora, a segunda tentativa falhou em romper esse topo. Entendo que eu tenho o que o All Brooks chama de Big Down, Big Up, né? Nesse caso aqui, uma grande baixa e uma grande alta. Aqui eu estou no topo de uma possível consolidação. Então aqui, essa barra aqui seria uma barra interessante para se posicionar na venda. Ou até mesmo essa daqui, tá? Essa daqui eu não gosto tanto porque está já no meio da consolidação. Mas ela indica o quê? Uma continuidade. Essa falha, lembra que eu falei para vocês de falha de estruturas? Ó? Isso daqui é uma falha de estrutura. Seria uma wedge de continuidade. Após essa barra, deixa eu aproximar aqui para vocês. Após essa barra aqui falhar, essa daqui, ó, falhar de fazer o rompimento e dar continuidade, ela falha e vem abaixo, tá? Falha e vem abaixo. Então, para quem pegou aqui em cima, melhor ainda. Se não, aqui no meio também seria uma entrada, mas o stop na própria barra, tá? E aí o preço ele consegue vir abaixo, ó, nos níveis de Fibo, lá na região de 100%, tá? Passou batido pelo 61.8, foi na região de 100%. Fator notícia colaborou um pouco, é verdade, e depois ainda mais um pocão lá para cima. Então percebam que o preço ele não deixou de executar o comportamento de alargamento. Percebam que essa linha de tendência ela está pressionando o preço para baixo, ele veio acima hoje e depois retornou para baixo dela. E o comportamento de alargamento ele segue vigente aqui ainda, olha só. Opa, peraí. Comportamento de alargamento segue vigente aqui ainda.
Então se ele der continuidade, né, se vier completar, isso daqui pode ainda completar aqui para baixo. Mas eu acredito ainda numa quinta onda, tá? Então isso daqui pode fazer parte, né, de uma quarta onda para fazer uma quinta onda. Como? Muito subjetivo, mas vamos dizer que seria uma onda A, B, C, D e talvez uma E para começar a subir em quinta onda, tá? Quando a gente olha lá no gráfico diário, deixamos uma barra externa, chegando aqui perto da média móvel de 20 períodos, região que a gente estava comentando anteriormente, muito próxima aqui da região onde os vendedores buscam pontos de venda, certo? Onde os vendedores buscam pontos de venda. Entendendo essa perna aqui de alta, é normal o preço corrigir e aqui, se houver interesse, né, nessas regiões aqui embaixo ou por aqui, de novas tentativas compradoras, tá? Eu gostaria que essa perna de alta fosse um pouco mais expressiva, em relação a isso daqui, para depois quebrar essa linha de tendência, né, para se transformar depois de um movimento um pouco maior, tá? Gostaria que fosse assim para a visão compradora, tá? Para a visão compradora. Quando colocamos nos 60 minutos, estava com essa perspectiva aqui pelos 60 minutos, né, porque a gente está demonstrando aí muita fraqueza, né, para os compradores e essa correção já foi um pouco maior do que as demais, mas tá difícil aí, foi difícil aí do preço cair hoje, né, e quando ele caiu eu já não estava mais participando, né, nessa expectativa aqui de movimentos corretivos desta forma aqui. Mas observem a pressão compradora que a gente tem quando a gente tenta cair, ó. Quando a gente tenta cair, existe ainda pressão compradora, tá? Mas ainda está muito confuso o cenário, isso se confirma com essa barra aqui que não teve um fechamento aqui para cima, né? Entrou já forte pressão de vendas, defendendo essa máxima aqui desse dia. Então foi um dia aí de que alguns chamam de esqueci o nome que eles nomeiam, quando perdemos a mínima do dia, rompemos a máxima do dia anterior e perdemos a mínima, tá? E aí fechamos aqui no meio ainda, então uma barra externa, acho que é Search and Destroy, que eles chamam, tem um termo aí em inglês, para esse tipo de movimentação dos dias, tá? Em relação aos dias. Então é isso, pessoal. Vou dar uma passada rápida aqui no dólar para vocês, fiz uma análise legal com o pessoal do Telegram, inclusive se você não faz parte do Telegram ainda, o link tá aí na descrição. Então lá todo mundo agrega, né? Todo mundo assim, a gente faz uma happy hour do mercado depois de um dia operacional, uma discussão um pouco mais profunda sobre o mercado com intuito educacional, é claro, e comentamos um pouco sobre os trades, as operações, sobre o que cada um estava enxergando e assim por diante. Bem interessante, então se você não faz parte ainda, o link tá aí na descrição. Lembrando que lá não tem fórmulas milagrosas, né? Ninguém fica postando boleta, ninguém fica postando setups mágicos, é tudo baseado no que o preço está fazendo. Então aqui no dólar, nos 5 minutos, voltando aqui, como ele abriu aqui embaixo, ele executou o alvo dessa consolidação. Ó, a gente tinha essa consolidação aqui, eu até marquei um pouco mais acima, mas depois eu ajustei para esses topos aqui anteriores. E a gente percebe que quando ele executou aqui para baixo, ele veio completar alvo da consolidação, né? Essas consolidações, elas têm a região central dela que é bem importante. Deixa eu marcar para vocês em forma de canal, que aí eu consigo traçar a região central. Ó. Então aqui está a região central, tá? Então quando ele veio abaixo, ele executou esse movimento aqui em gap, tá? E foi o contrário do índice, né? Deixou uma ampla barra com uma continuidade que leva o preço até na região de 100% e aqui no topo da consolidação, tá? Quando ele rompeu isso daí, ele retornou para o movimento de alta, só que olha só, fez pullback na região e depois veio completar. Eu acho que meu retângulo estava um pouco maior até, inclusive, porque aqui essa região tinha batido bem certinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês. Talvez no dólar. Aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, tinha essa região e esses topos anteriores, tá?
Aí o dólar veio acima. Eu tinha marcado o retângulo maior, na verdade. Eu tinha marcado isso daqui, ó. Toda essa movimentação aqui. E aí, quando ele veio acima, ele respeitou muito bem esse ponto aqui central da consolidação, tá? Fez pullback por cima dessa região. Então o dólar hoje ele foi bem técnico de ser operado e ainda depois ele buscou mais um alvo aqui até a metade, mas aí finalizou o dia sem buscar essa região, tá? Na verdade ele buscou a região que a gente tinha comentado e até passou um pouco, tá? Que seria esse ponto aqui. Então o dólar ele fez esse rompimento dessa movimentação aqui. Para quem vai projetar alvos de Fibonacci, projeta a movimentação aqui, a última movimentação aqui para cima, tá? A última movimentação para cima, então foi na região aqui de 100% perfeitamente, tá? Para o alvo do dia, o Fibo maior, né? A referência, a gente pega o Fibo maior e define as entradas aqui no time frame, né? Então, enquanto a média está ascendente, ó, ele vai compras próximo à média, então dão certo quando tá bem direcional. Percebam que tem um alinhamento da média de 200 períodos com a média de 20 períodos e isso traz um cenário bem interessante para o dólar. Também ele fez aqui, formulou um pivô de alta. Quando a gente define essa primeira movimentação corretiva do dólar, parou na região aqui de 50%, essas regiões 50 e 61.8 sempre são muito interessantes a gente procurar sinais de compras após, nesse caso aqui de compras, né? Após uma correção de duas puxadas aqui para baixo, ó. Uma, duas, rompeu linha de tendência, espera o preço corrigir, aqui a gente tem um ponto interessante de entrada. Acabou não indo lá no 100%, então ele entregou até o 61.8, mas se você foi um pouco mais conservador, né, não quis pegar o movimento integralmente, pegou só o corpo de candle, ele entregou aqui o duplo teste na região de 100%, teve até a hora da notícia aqui um pouco de realização, mas não deixaram o dólar cair, beleza? Eu ficaria mais com esse Fibo aqui que está mais interessante. Então deixa eu voltar aqui para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O cabelo está meio complicado aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desta análise. Desejo a todos ótimos estudos e uma ótima semana e até a próxima.